Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de dezembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2136, tem 7 páginas, 46 logias e 28 máximas. Eu chamo a atenção que no detalhinho tem 19 máximas. O tema é check-up somático. Na especialidade é a profilaxiologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação foi o professor Pedro, que é veterano no assunto. Ele está aí hoje com uma frente ampla de trabalho. Definição: o check-up somático é o conjunto de medidas diagnósticas profiláticas a fim de avaliar o funcionamento do corpo humano, objetivando a longevidade produtiva. O autoexemplo homeostático o holopensene antissomático, vigente. A rigidez somática refletindo a rigidez pensênica. O holopensene da medicina parapreventiva. As folhas de autoavaliação consciencial no manejo do próprio corpo, oportunizadas pelo conscienciograma. As medidas pessoais de prevenção, a condução avançada do veículo mais rústico. Eu quero dizer que eu só li alguma coisinha, porque tem mais de 20 linhas. A lucidez quanto à tentativa de superar a longevidade produtiva dos últimos 10 retrossomas pessoais. As investigações transcendentes da paratecnologia interassistencial. O arco voltaico crânio-chacral, enquanto para-exame holossomático. As buscas etiológicas e paraetiológicas para a causa dos desconfortos físicos. Na argumentologia, nós temos aí o parágrafo da checagem. São 20 tipos de avaliações somáticas multidisciplinares, objetivando ampliar a visão de conjunto sobre o tema. Tem também o tópico dos exames, com 9 tipos diferentes, porém convergentes, dos principais instrumentos avaliadores do status fisiológico do soma, com alguns respectivos exemplos à disposição dos profissionais da área da saúde. Também tem o tópico das variáveis que a ser examinada pela consciência, homem ou mulher. São 14, interessadas na autoexperimentação teática da homeostase somática. Vale a pena ver isso aí com calma, é uma página praticamente. Na remissiologia dos 15 itens destacamos autoidentificação somática, autopesagem, instrumento pró-saúde, recepção somática e saúde física. Frase enfática: todo esforço legítimo no cuidado com o corpo celular visa a manutenção digna da autolucidez da consciência nos afazeres proexológicos. Tal conduta é basilar para a interassistencialidade. Você realiza os check-ups somáticos periódicos? Quando realizou pela última vez? Quais foram os encaminhamentos perante os resultados? Eu quero dizer que as fontes bibliográficas são em número de 10. A mega análise, eu separei aqui 12 itens. Profilaxiologia, longevidade, exames, prevenção, somatotipologia, doenças, parecer, saúde, intrassomaticidade, sobrevida, homeostaticologia, intrafisicologia. Questionamentos. Desde que passei pela mega euforização e quando mandei os verbetes para serem aprovados, tenho passado por situações sérias que me impõem mudanças, inclusive da casa, e um esvaziamento de procura para o meu trabalho. Considero a parte paradoxalmente positiva do processo todo. O que está mexendo muito mais está associado a situações desde a saída do Brasil em 1999. Essa pessoa mora em Portugal.
Como você acompanhou esse meu processo, gostaria que comentasse e observasse as energias que vão atrás deste meio. Por quê? É preciso aprender mais sobre a inter-relação com o equipex do verbete. Olha, chegou aqui, mas está tudo bem, eu não notei nada brabo assim não, tá? Que às vezes eu noto, só de pegar um pedido de TENEPS, um negócio que chega, uma carta. Quais os cuidados que uma consim deve ter quando começa a receber na mente conceitos, imagens, livros inteiros e começa a relembrar habilidades que tinha antes de ressomar? É a pessoa se organizar mais e ver o prioritário. Olha as prioridades disso, porque senão a pessoa começa a ficar dispersiva e acaba anulando o esforço pessoal. Agora, para você, na escala evolutiva, todo epicom é epicom lúcido? Na escala evolutiva, sim. Nós, lá no Conselho de Epicons, estamos fazendo força para nos adequarmos a essa escala evolutiva lá dos 35%. Não é à toa que lá no nosso Conselho nós temos um banner com a escala evolutiva, até sob a orientação do professor Valdo, nós pintamos a condição do Epicom lúcido de amarelo para chamar a atenção e ninguém se esquecer dessa condição. Então, eu vejo que a gente está dentro dessa possibilidade, sim. Uns mais, outros menos, mas estão todos dentro desse universo. O Verbetóquio poderia explicar em paradoxologia o paradoxo de poder se dessomar da própria cura, dosificação? Sim, a ideia é chamar atenção principalmente para os processos da farmacologia, que muitas vezes, dependendo da dose que se dá de determinado remédio, ele pode virar um veneno e pode acabar sendo pior, né? Pode acabar matando o próprio paciente. Então, muitos erros que acontecem muitas vezes em hospitais com relação à dosagem podem ser fatais nesse sentido. Então, eu acho que o médico e todos nós temos que ter lucidez quanto ao processo de dose, desde o processo da água, que em grande quantidade pode também matar, a pessoa pode ficar hidrópica, né? Pode morrer de hidropsia, mas principalmente aqui no caso, os processos de farmacologia, que a gente quis chamar atenção para isso. Estou sentindo energias na região da testa e na parte superior da cabeça. Por isso quero saber o que significa e como posso lidar com isso. Pode falar, você também é especialista. Precisa ver se não é ativação do frontochakra. Então você tem que fazer experiências para ver, excluir todas as possibilidades físicas e, uma vez excluídas essas possibilidades, começar a ver se não vai aparecer manifestações, por exemplo, de clarividência, de maior nível de concentração, de recepção de ideias originais. Todas essas realidades podem estar relacionadas justamente à ativação desse centro energético que tem localização justamente no meio da testa, né? Sou voluntário da Conscienciologia, tenho 25 anos e gostaria que o senhor aprofundasse a questão sobre a doação de órgãos. Como a energia de um órgão pode interferir na vida da pessoa beneficiada? E em termos de influência instalando o EV constantemente, poderia esse beneficiado ficar livre das possíveis intromissões energéticas? Em minha opinião, independente qual energia venha do doador, a assistência é muito maior do que qualquer coisa. O senhor concorda? Para ser doador, seria interessante a consciência trabalhar o desapego? Você quer falar também sobre isso? É importante. Acho que sim, eu concordo com você. O processo de doação, de recepção de um determinado órgão que a pessoa está necessitando ali, supera eventualmente a condição de eventuais energias que estejam ali gravitantes. Mas na dúvida, o receptor, ao trabalhar com as energias, ele vai harmonizar esse novo equilíbrio que vai se impor para ele no funcionamento do corpo. Então, acho que isso está dentro do que você comentou mesmo. Outra questão, Chico Xavier fez curso intermissivo? Não, fez não. Existe alguma relação entre o fato dos assédios extrafísicos serem feitos pela nuca, se o cordão de prata é fixado ou passa nesse local? É lógico que tem relação com isso, né? Com a projeção também, tem muita relação. É o processo da conexão da consciência. Qual é a cosmoética
de se abrir uma lotérica da Caixa Econômica Federal. No meu parecer, seria semelhante a um cassino. Você não está errado, não, está certo. O senhor disse que tanto o serenão australino quanto a serenona Rosa dos Ventos, para não falar o senhor de Botafogo, tinha um negócio relacionado a fazendas. Quais seriam os tipos de negócio mais cosmoéticos a se ter? Aí eu acho que eles estão mexendo com o processo de plantação. Negócio muito sério de plantação. Já pensou, por exemplo, plantar certas frutas? Vale a pena, né? Dando um exemplo, fitectoplasmia. Agora, para você, Alveno Betógrafo. Muitas pessoas cuidam melhor dos seus carros, mantendo-os em ordem impecáveis do que dos seus somas, principalmente os homens. Eu conheço alguns assim. Já as mulheres são mais cuidadosas com seus check-ups anuais. Como reverter esse quadro tão desanimador da falta de cuidado somático? A prevenção ainda passa longe e as ações são mais curativas ou paliativas? Eu concordo. Na prática, a gente observa isso. Por exemplo, as pacientes são muito mais numerosas, as pacientes que vão fazer exames, que se preocupam com a saúde, do que os pacientes homens. E, normalmente, eles, quando vão, é porque alguma coisa não está bem. Eles estão sentindo alguma coisa e, normalmente, protelam ao máximo. Muito disso é em função do próprio preconceito, teoricamente, da falta de tempo, de uma série de desculpas pelas quais o homem acaba protelando. E dentro disso tem o processo da próstata também, né, que é vamos dizer assim, um tabu. Os homens fogem do toque retal e acabam deixando essa condição bem para última ocasião, se não tiver mais jeito. Normalmente isso, infelizmente, acaba fazendo com que esse diagnóstico de câncer de próstata seja muito postergado e, quando descoberto, normalmente já se encontra numa condição mais avançada. Então tem muito de apriorismo, de preconceito e do processo do machão, né, de não querer passar e se submeter a essas condições. E, por outro lado, também, quando há algum tipo de necessidade de intervenção, a gente observa que o homem é muito mais frouxo, vamos chamar assim. Ele reclama mais, ele chora mais, ele é mais suscetível à dor, aparentemente. Então isso é um paradoxo que acho que todo médico concorda com isso. Na prática a gente observa essa realidade. Considerando a importância do livro Projeciologia, gostaria de sugerir uma versão eletrônica em DVD. No meu caso, não tem apenas uma base de estudo, e aproveito para estudar em lugares diferentes. O livro é pesado e grande, e nem sempre podemos carregá-lo. Além disso, a versão eletrônica poderia ser mais barata. Tem alguém aí da Editares? Isso aí é coisa da Editares. Tem, mas eu não estou sabendo o preço, não. Que coisa recente, saiu esses dias, eu preciso ver. Sugerindo Projeciologia fazer. Ah, sim, vou ver lá. Ele está sugerindo... Você é da Editares? Sou da Editares, mas eu sou do financeiro. Você olha lá, fazendo dividir do Projeciologia. Trabalho com uma amiga há 43 anos que todos os dias ela está com um humor diferente. É uma pessoa lábil no sentido belicista. Trabalhamos somente nós duas no mesmo escritório. E quando percebo que ela está bem, o dia todo fica ótimo. Mas o dia que ela está emburrada, fica aquela energia ruim. Tento ajudá-la fazendo uma profilaxia das energias do ambiente, ficando mais quietinha, pois qualquer tentativa de aproximação pode receber uma resposta áspera ou mal educada. Confesso que às vezes fica até com ressaca energética. Como lidar com pessoas assim? É impossível abrir o jogo para ajudá-la, pois quando contrariada ela fica muito nervosa. Ela já me disse que quando está nervosa eu deveria agradá-la e não ficar quietinha no meu canto. Eu já acho que devo deixar ela se resolver primeiro com ela mesma e não ficar amaciando o humor dela. Escuta, você está mexendo com a pessoa assediadora e assediada, cuidado. Vai devagar, fala a verdade para ela, assediada. E é assediadora, está na cara. Para influir no ambiente. Agora é coisa de mulher, né? Tem que dar um jeito a mulher, tem que abrir o jogo nisso aí. Coisa de mulher. Pedro, a página 26, a última linha,
as controvertidas boutiques médicas de check-up? Desde a década de 80, principalmente 90 para cá, do século passado, houve um boom de clínicas se especializando nesse processo do check-up. Algumas são sérias, você pode confiar, mas existem muitas que aproveitam essa, vamos dizer assim, esse holopensene da prevenção, essa ideia do check-up, e acabam induzindo a pessoa a fazer uma série de exames que não se teria necessidade. Então, normalmente você compra lá um pacote, passa um dia ou dois nessas clínicas e faz uma série de exames. Isso pode acarretar até benefícios no sentido da pessoa acabar identificando alguma patologia mais precocemente. Mas o que a gente quis chamar a atenção é justamente ao excesso, muitas vezes, de demanda de exames que se tem nesse contexto. E o ideal para se fazer o check-up é pegar uma orientação médica antes? O ideal é você... Hoje em dia isso está mais difícil em função da superespecialização da medicina. Mas o ideal é que você encontre um clínico, pode ser um cardiologista, um nefrologista, um endocrinologista. No caso das mulheres, o ginecologista tem um papel importante. Mas, enfim, um médico que tenha essa visão clínica que possa te acompanhar ao longo dos anos. Eventualmente ele vai te encaminhar para outros especialistas, mas é importante ter alguém que tenha a visão de conjunto acerca do paciente. Então isso é importante, eu volto a dizer, é difícil hoje em dia, mas vale a pena buscar, tentar pegar várias opiniões até encontrar alguém com quem você possa, enfim, em quem você possa confiar, porque hoje em dia com essa superespecialização, muitas vezes a interpretação de exames demanda essa visão, tanto do clínico geral em conjunto com o especialista. E além disso, a própria orientação do que fazer diante de determinados resultados, que muitas vezes isso pode ser contraditório na própria medicina. Então vale a pena ter alguém em quem você confie nesse campo, nessa área. Né? Agora na parapatologia, a terceira de baixo para cima, depois continua, né? As reações de aniversário de origem retrossomática, enquanto possível, para etiologias das doenças somáticas. Essa aqui é uma hipótese, né, que a gente comentou, a gente até citou isso aqui no caso do suicídio, que é um caso que ajuda a entender, a gente poderia expandir para qualquer tipo de patologia, mas vamos supor que a pessoa cometeu suicídio com a idade de 30 anos na vida passada. Então, que tipo de repercussão vai ter nessa vida atual quando ela chegar próxima a essa idade? Será que ela pode desencadear, vamos supor, uma depressão, pode ter uma nova tentativa e assim por diante? Então, que tipo de repercussão intersomática, quer dizer, entre um corpo e outro, em função da paragenética, poderia ter? Se essa, com um sim, por exemplo... Se a gente supor que ela não passou pela segunda dessoma, se ela ressomou ainda com resquícios energéticos do corpo anterior, será que isso pode ter alguma influência negativa nesse sentido? O processo de infarto no miocárdio, por exemplo, a pessoa infartou e dessomou abruptamente. Dependendo do tempo que ela passou na extrafisicalidade, isso pode até repercutir não só no novo soma, como uma doença congênita, mas principalmente ao se aproximar daquela idade, pode ter alguma repercussão. Foi assim que a gente pensou. Não sei se o professor Valdo quer complementar essa ideia. Perfeito. A última coisa, na parapatologia, segunda linha, as pesquisas teáticas da paratipologia pessoal, parabiotipologia. Da teleobiotipologia. Esse é um verbete, né, proposto pelo professor Valdo, que basicamente é a especialidade que vai ser responsável pelas pesquisas dos retrossomas. Então, aqueles somas que estão à distância, por isso esse prefixo tele. Então, essas pesquisas ajudam e tem relação com a sua pergunta anterior, porque uma vez sabendo como que a pessoa dessomou, como que ela se comportou em termos de cuidados somáticos nas últimas vidas, tudo isso pode ter uma repercussão no nível de saúde atual, né, em função da paragenética. Então essas pesquisas podem ajudar nesse sentido e tem relação com isso que a gente comentou depois, a lucidez quanto à tentativa de superar a longevidade produtiva dos últimos 10 retrossomas pessoais.
considerando que a pessoa tenha essa informação, essa pesquisa, ela pode tentar ter isso como uma espécie de, vamos dizer assim, de autodesafio. Essa frase, essa ideia não é minha, eu tirei da própria enciclopédia, mas é justamente baseada nessa realidade. A pessoa conhecendo os retrossomas, por exemplo, vamos supor que na última vida ela viveu até 80 anos. Então ela teria, teoricamente, a obrigação, ou pelo menos o desafio, de chegar numa idade superior a essa, e assim sucessivamente. Uma coisa muito séria que eles falam sobre o passado, que às vezes a gente esquece, é o problema do limite nessa vida. A pessoa estabeleceu os limites de tudo que ela faz. Com isso, ela praticamente anula o passado. Agora, ó, eu só vou mostrar aqui histrionicamente para vocês uma coisa. Você vai chegar aqui um dia e vai me encontrar assim. Isso tem um limite. Vocês estão entendendo? Uma condição dessa, eu estou ultrapassando o limite do histrionismo. Uhum. Você está entendendo? Então, esses limites, se nós olharmos na atualidade, ajuda. Você vai entender o passado melhor. Entende? É esquisito, porque raramente você vai ouvir alguém juntar uma coisa com a outra. Mas isso ajuda a pessoa a, vamos dizer assim, a ter uma longevidade maior, porque ela se impõe esse limite, é isso? Ela impõe a raia. Isso. Ela vê aonde ela passa, com a pista principal dela. Entendi. Então, como é que fica? Há uma tendência dela superar. Estabelece o limite. E hoje a tendência do discernimento é ser maior, então ela conjumina uma coisa com a outra, a expectativa de vida também, ela tende a... A tendência da pessoa é ter a contemporaneidade melhor do que o passado. Exatamente. Isso de modo geral, não é sempre. Mas de modo geral é isso, é praticamente 99%. Sim. Então é muito importante estabelecer esse limite. Dos excessos, né? Agora me conta, você que está querendo falar, você é parente dele? Não, mas a gente identificou... Vem cá, eles não se parecem? Parece, lembra? Os retrossomas aí. Eu não entendo esse povo. Devia ser da mesma equipe. Essa física. Sabe que é engraçado, assim, que o contato mais íntimo que eu tive com ele foi no Congresso de Empreendedorismo em Manaus. Uma vez eu falei aqui de dois aí que tem aí, né? Vocês sabem quem, né? Agora, esse aí também, lá. Vai que tem alguma coisa do passado aí. Se de saber, o papai de vocês era 100%. Né? Eu acho que era. Eles eram vizinhos, não? Não, mas ele estava lá em São Paulo, lá no Amazonas, então acho que... Você sabe, esse negócio é distância. Às vezes até ajuda. Ao nascer. Mas, Pedro, aqui... Pois não. Em fatologia... eu entendi, mas eu queria que você explorasse mais aqui a questão da lucidez quanto ao cérebro proto-reptiliano. O que você quis dizer exatamente com isso? Eu quis dizer, tem relação com isso que o professor Valdo comentou. Quanto mais lucidez e discernimento e cognição, né, conhecimento nós tivermos sobre o funcionamento do soma, e isso, a maior parte do funcionamento do soma tem relação com o processo instintual, e daí a gente está chamando do subcérebro, melhor será a saúde da pessoa, porque justamente ela vai se impor esses limites. Então vamos supor, a pessoa tem vontade de comer uma coisa, mas ela sabe que faz mal, ela evita essa situação. Ela vai fazer exercício, evita os excessos do exercício, para evitar, por exemplo, lesões. Ela tem a tendência de ser riscomaníaca, mas ela morde na língua, vamos chamar assim, e não vai praticar, por exemplo, paraquedismo e qualquer outro tipo de esporte mais radical. Então é nesse sentido de você conseguir controlar o bichão, né? O bichano que existe dentro de você. A impulsividade animal, né? Não, tranquilo. Beleza. Foi essa a ideia que a gente quis chamar a atenção aqui. Marilza, aqui no ar. Pode falar, Mar. Boa tarde, né? Parabéns aí, mais um verbete para a sua lista. É o seguinte, eu sempre tive muita curiosidade sobre essa questão hormonal. Será que você poderia falar alguma coisa, por exemplo, a respeito, o que tem a ver com queda de cabelo, unha fraca, essas coisas assim secundárias que a gente passa desapercebido?
e possa ser que tenha alguma coisa a ver com esses problemas hormonais? Sem dúvida. O corpo, a gente chamou atenção em algum local aqui, que é na megapensinologia, maquinário bioquímico. Sim. E essas reações bioquímicas, elas são orquestradas, quer dizer, coordenadas, comandadas pelos hormônios. Existem vários hormônios e eles interatuam, né, entre si. Então, para citar um exemplo, a tireoide é uma das principais glândulas, se não a principal, que cuida desse processo de metabolismo. Então, o metabolismo é exatamente o funcionamento do corpo. A gente poderia dividir basicamente em catabolismo, que é o processo de depressão, e anabolismo, que é o processo de, vamos dizer assim, hipertrofia e fortificação do corpo. Então, essa coordenação, é como se fosse um relógio, isso tem que estar dentro de um processo mais ou menos harmônico. Se há a queda de um determinado hormônio, a função exercida por esse hormônio, quer dizer, o processo final, aonde ele vai atuar, seja o órgão, a célula responsável por esse hormônio, vai começar a ter problema, porque ele não está mais circulando no sangue, esse hormônio. Então, vamos supor, o hormônio da tireoide, se ele começa a diminuir na circulação. Normalmente, no caso das mulheres, é porque a glândula passa a não funcionar. A maior parte das vezes por um processo autoimune, o próprio corpo produz anticorpos contra a glândula e ela começa a falhar. E aí o que acontece? Há uma tendência da pessoa ficar mais lenta, sonolenta, mais assim, obesa, ela vai engordando. Como você comentou, os cabelos tendem a ficar mais quebradiços, tendem a cair, as unhas, os fâneros e assim sucessivamente. Então, precisa ter lucidez quanto a isso, porque num exame de check-up é para detectar esse tipo de, vamos dizer assim, de anormalidade. Um exame de check-up qualquer, principalmente nesse caso do ginecologista ou próprio endocrinologista, tem ali a responsabilidade de solicitar esses exames, justamente em função da importância que os hormônios têm na manutenção da saúde física. Então, se você for estudar, é muito, vamos dizer assim, muito sério. Eu não sei se eu coloquei nesse verbete a supremacia, alguma coisa assim, do processo hormonal, em função disso. E por outro lado também... É nesse mesmo que você colocou. Isso. Por outro lado também, a lucidez que tem que se ter com a tomada de hormônios, né, com a administração de hormônios em função justamente dessa interação com outros hormônios que possa acontecer. Mas aí, por exemplo, nesses casos que eu falei com você, de unha, cabelo, coisa que passa assim desapercebido dentro de uma consulta. Um hemograma, por exemplo, acusaria alguma disfunção? Alguma disfunção hormonal, não. Em geral, não. Poderia até ser secundária, vamos supor, uma anemia secundária, um processo hormonal relacionado ao rim, mas isso é uma coisa mais, vamos dizer assim, específica, mais de exceção. Mas nessa bateria de exames, a gente não pode contar só com um hemograma, sabe? Tem que ter várias outras dosagens, incluindo essas dosagens hormonais. Então, por isso que o importante é realmente procurar um médico assim, de confiança, mais experiente, que possa ter essa visão, vamos dizer assim, essa cosmovisão, né, do funcionamento do soma. Ok, obrigada. Seria possível você fazer um aprofundamento também sobre a relevância do sistema imunológico, fazendo uma analogia com o processo emocional, psicoemocional? Sem dúvida. Eu chamei atenção para isso lá na página 30, no primeiro tópico, a gente coloca aí na penúltima linha, as repercussões da psiconeuroendócrino-imunologia. Exatamente por isso. Hoje a medicina já admite que o processo emocional tem uma atuação, em função justamente dos hormônios, tem uma atuação muito grande no sistema de defesa. Isso, assim, basicamente acontece por quê? No cérebro nós temos vários centros responsáveis pela expressão das emoções. Vamos chamar a atenção de por exemplo, o processo da amígdala ou do sistema límbico. Isso está muito próximo do que se chama, uma estrutura que se chama hipotálamo. O hipotálamo cuida de uma série de funções do corpo humano, processo de relógio biológico, sede, uma série de condições. E ele é muito próximo da hipófise. Então, existem hormônios, se chama de neurohormônios, do hipotálamo para a hipófise, e a partir daí ela desencadeia uma série de secreções também de hormônios que vão atuar em outras glândulas. Então, por exemplo, a hipófise secreta um determinado hormônio que vai lá na adrenal e fala para ela secretar, por exemplo, cortisol, adrenalina e assim sucessivamente. Então, quanto mais estressada for a pessoa, mais cortisol ela vai ter. Isso tem uma atuação
num primeiro momento, se for uma coisa breve, de aumentar a imunidade da pessoa, mas se for uma coisa crônica, tende a diminuir a imunidade. Então, por isso que as pessoas mais estressadas cronicamente, normalmente são mais suscetíveis a determinadas infecções, ficam mais gripadas e assim por diante, pode até evoluir para um processo mais sério de depressão e assim sucessivamente. Então essa relação entre o sistema imunitário e o processo dos hormônios já é bem documentada. Muito bom, muito obrigada. Se a bioenergia não pode ser criada nem destruída, mas sim transformada, o que acontece com o energossoma descartado na segunda dessoma? Para onde ele vai? No que ele se transforma? Você acabou já de dizer que é transformado. Ele é desativado, some. A energia imanente está por todo lado. E outra coisa, todo veículo de manifestação tem energia, não é só energossoma, não. Para o verbetógrafo, o que pode dizer sobre esse sistema? Trinomiologia, o trinômio, a literação, eumia, eutimia, eumatia. E sindomologia, o fim da síndrome da ectopia afetiva. Esse hormônio tem relação, inclusive, com a pergunta anterior, porque euemia é justamente o bom funcionamento do sangue, ou sangue de qualidade boa, adequada. Então, isso tem relação com o processo emocional e com o processo também intelectual. Então, quanto mais, vamos dizer assim, serena a pessoa for, quanto mais tranquila, ponderada, e vamos dizer assim, quanto mais ela usar o cérebro, a cabeça, a intelectualidade, teoricamente melhor será a saúde dessa pessoa, porque a gente pode considerar que existe uma relação muito grande do próprio holossoma. Então, mental soma, psicossoma e o próprio soma, em função da interface do energossoma, isso tudo tem uma relação muito grande. Então, você muitas vezes vai encontrar no exame de sangue uma alteração que pode ter uma causa física, que é o mais comum, mas isso pode ter lá na frente uma causa, uma paracausa, uma causa extrafísica. Vamos supor que a pessoa tem um bloqueio no umbilical chakra. Esse bloqueio vai desencadear o aumento do pânceps, como se diz, né? O aumento da obesidade, vamos dizer assim, abdominal, e aí dali pode desencadear uma determinada doença, a pessoa pode desenvolver diabetes no futuro e assim sucessivamente. Então vale a pena olhar sempre para o processo físico, mas não esquecer também do processo extrafísico holossomático. Como a consciência explica o masoquismo? Essas pessoas que o possuem realmente gostam de sofrer? Seria bom você falar, né? Isso é também bem documentado na psiquiatria, né? Existem pessoas que têm essa manifestação patológica, de algum modo o funcionamento cerebral está, vamos dizer assim, batendo pino, e a pessoa manifesta esse tipo de filia, né? De apreço por coisas muitas vezes que tragam dor para ela. Então tem várias manifestações nesse sentido. Então, normalmente é explicado por um mau funcionamento cerebral. Essa é a grande, vamos dizer assim, que a medicina considera como sendo a principal causa desses transtornos, né? Como a Conscienciologia explica que homens da terceira idade casarem-se com mulheres de 25 anos? Seria bom você falar nessa. O processo tem até a ver com o que a gente estava comentando, mas nas mulheres há uma tendência do processo hormonal, vamos dizer assim, parar de funcionar ou diminuir o funcionamento numa idade, vamos dizer assim, a partir da metade da quarta, quinta década. Isso aí varia bastante, mas há essa tendência. E os homens não têm isso, não passam por isso. Esse processo de andropausa é muito controvertido. Se ele acontece numa idade muito mais avançada. Então, o que explicaria seria justamente esse gap entre um processo de, vamos dizer assim, necessidade, muitas vezes, do homem, de manter o processo afetivo sexual, e muitas vezes a mulher, em função dessa influência hormonal, desde que não tratada, é bom dizer, é bom lembrar, há uma tendência dela não, vamos dizer assim, não desempenhar ou não ter mais esse tipo de necessidade. Então, a partir daí pode haver esse gap, sem querer entrar no mérito consciencial mesmo, que muitas vezes a conscienciologia vai explicar porque a pessoa, independente da idade, pode reencontrar uma outra parceira do passado num corpo muitas vezes mais novo ou mais velho, e assim
por diante. Eu quero dizer que o meu caso é pior, tá? Porque foi antes. Foi antes, né? Não, quando começou foi antes. O meu foi antes da terceira idade. Tá certo? E ela, mais nova, 25, já está velhinha. já é coroa, né? Como você diz. Já é coroa. Está caminhando para Balzaquiana. Entendeu? Tem que ver isso aí, como é que é. Agora, o processo é o gap, a diferença de uma coisa com outra. Isso aqui é a saída. As consciências envolvidas com a religião, todas são guias cegos ou apenas a maior parte delas. Gostaria de tirar essa dúvida e saber também se nas curas promovidas por alguns espíritas, se são os guias cegos que atuam também. Seria o Dr. Fritz um guia cego de Arigó? E na Conscienciologia existem guias cegos? Sim, de qualquer maneira eles eram guia cego até um certo ponto, pelo seguinte, eles não explicaram a realidade extrafísica. Só mexia com os canivetes para fazer cirurgia, mais nada. Lá o nosso amigo Dr. Fritz era isso, mas tudo é guia cego. Como é que vai sair dessa? Predominância da TACOM. Se não fala em TARES, tarefa do esclarecimento, é guia cego. Quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Check-up somático poderiam mostrar indícios de macrosoma? Se positivo, poderia dar um exemplo? É com você agora. Eu acho que sim, no seguinte sentido: a pessoa que faz check-up e gosta, vamos dizer assim, se importa com isso, leva isso em consideração, ela pode aprofundar esse tipo de análise e começar a comparar ela com a família. Então vamos supor que ela faz o check-up e descobre que os exames estão sempre muito bem, mas que na família tem uma tendência de desenvolver determinada doença, que por exemplo o próprio irmão ou irmã acabaram por desenvolver essa doença e essa pessoa não. Então tem que se levantar todos os tipos de, vamos dizer assim, de idiosincrasias, de diferenças, de condições que chamem a atenção, e eu acho que o check-up pode entrar nesse universo em função principalmente dos resultados. Se a pessoa tem uma saúde acima da média, por exemplo, acima do seu grupo, se ela não cai ou não caiu nas mesmas armadilhas, entre aspas, genéticas, e assim sucessivamente, eu acho que isso pode ser um indício de macrosoma, e a partir daí ela continuar a investigação. Eu acho que essa questão também é para você, presta atenção. Qual é o critério que a Conscienciologia utiliza para a criação na nomenclatura de neologismos, efeitos e síndromes? Pois pensei que fosse baseado em termos existentes na linguagem e na literatura técnico-científica, em termos criados pelo professor Valdo, ou em um consenso entre os pesquisadores da Conscienciologia. É tudo isso. Normalmente são feitas, vamos dizer assim, aglutinações entre prefixos e sufixos, mas com palavras já existentes. Então, por exemplo, se você fala em programação existencial, essas palavras já existem. O que nós fazemos é aglutinar o prefixo de um com, muitas vezes, o prefixo da outra palavra. Então, fica proexis. E aí, a partir disso, se cria um neologismo. Então, todo neologismo tem uma lógica muito clara, muito, vamos dizer assim, fácil de se entender e não tem maiores dificuldades no entendimento. Então, acho que está dentro daquilo que você comentou. Vale a pena se estudar, se tiver alguma dificuldade com os neologismos, se dedicar um pouco mais ao estudo dos prefixos, principalmente. O que essas palavras, na realidade, vamos dizer assim, o início dessas palavras, esses prefixos, esses afixos, de modo geral, o que eles significam. A própria medicina usa muitos neologismos, criou muitos neologismos baseados justamente nos prefixos e sufixos. Num outro verbete que a gente defendeu aqui, tinha a palavra adrenalinemia. Então, esse sufixo emia significa tudo aquilo que está correndo no sangue. Então, daí vem a anemia, por exemplo. Então, com isso, você começa a entender, é um vocabulário próprio, mas que já existe normalmente lá da base greco-latina, né? Então, não tem maiores dificuldades. Pedro, aqui em cima no ar, você estava falando anteriormente sobre a obesidade abdominal. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim, hoje se considera a existência, por exemplo, da chamada síndrome metabólica, que tem relação com isso que você perguntou, que antigamente
antes de ter esse nome, é conhecido também como síndrome X e síndrome de resistência à insulina, que aí vem o processo mais fisiológico da importância disso, a importância em termos de doença. A obesidade abdominal, a tendência da pessoa que tem essa condição é ela justamente desenvolver nos seus órgãos internamente essa resistência à insulina. O que a insulina faz normalmente? Quando a gente come, tem a digestão, o nosso sangue fica cheio de glicose. Tem lá as enzimas, elas vão quebrando os açúcares e isso tudo cai na corrente sanguínea. Só que o açúcar na corrente sanguínea ele não é bom, ele acaba oxidando e levando a alterações, principalmente na parede dos vasos. Então a insulina vai e pega essa molécula, vamos dizer assim, a glicose, e coloca para dentro da célula para ela funcionar como sendo um combustível. E a pessoa que tem essa obesidade, principalmente abdominal, a insulina acaba não tendo esse efeito, ela não consegue colocar a glicose para dentro da célula. E aí fica a glicose alta no sangue, é o que se chama de hiperglicemia, que é, na realidade, muitas vezes a antessala do diabetes. O diabetes nada mais é do que justamente isso. Existe aquele que de nascença a pessoa não secreta insulina, ou que ao longo da vida a insulina não vai tendo mais efeito, é o chamado diabetes tipo 2. Então, para responder a sua pergunta de modo mais sintético, essa chamada síndrome metabólica, a pessoa tende a desenvolver o diabetes tipo 2 e com isso também tende a se predispor mais a ter doenças do sistema circulatório, principalmente infartos, hipertensão, AVC e assim sucessivamente. Se procurar, o ideal hoje em dia, por exemplo, eu recomendaria o cardiologista, porque ele vai ter uma visão de conjunto e como há uma predominância dessas doenças, principalmente dessa epidemia de obesidade, o cardiologista hoje ele tem uma visão de conjunto muito boa. E além disso, uma das principais, se não a principal causa de mortes hoje já no Brasil é justamente doenças do sistema cardiovascular. Então, você indo no cardiologista, ele vai conseguir te ajudar de modo mais, vamos dizer assim, abrangente. Se precisar, ele vai encaminhar para outro especialista. É porque eu ouvi dizer que uma das causas da obesidade abdominal seria, vamos dizer, as bactérias intrusivas no intestino. Não. Tem fundamento? Não. O que eu conheço, pelo menos, não. Eu acho que o processo de obesidade é uma condição mesmo de dieta, tá certo? O nível de dieta versus exercício físico. Isso aí é o básico. Tem que se descartar esses processos hormonais que nós comentamos, tem que ver se o corpo está funcionando bem. A insulina, né? Oi? A insulina? Isso, tem que descartar esse processo que a gente está chamando aqui, ver se o corpo está funcionando bem, mas de modo geral é um processo mais relacionado à dinâmica de como a pessoa mantém o corpo humano, se ela é sedentária ou não, que tipo a qualidade da alimentação. O professor Eduardo comentou isso aqui no verbete discernimento alimentar. Então isso tudo tem muita importância. Acho que aí no caso as bactérias entrariam num outro momento, sabe? Como que se faz a digestão, como que é o processo intestinal e assim sucessivamente. Ok, obrigada. Pedro? Sim. A página 27, na teoriologia, a última teoria, a teoria de determinadas doenças congênitas poderem ser secundários ao uso anticosmoético do autorretrossoma. A gente comentou um passante em relação com essa teoria. Então, você tem como tese de até que ponto, quando a coisa é nosológica, é patológica, a pessoa nasce com uma doença congênita mais, vamos dizer assim, incapacitante, até que ponto isso não foi determinado por ela mesma ao fazer o mau uso do retrossoma. Eu tive uma experiência que talvez se encaixe nisso, pelo menos por dedução. Uma vez eu fui fazer um exame de um recém-nascido, que às vezes a gente faz, e ao entrar na sala de exames eu senti como se tivesse o teto caído na minha cabeça, como se eu tivesse tomado um soco na cara, assim, alguma coisa aconteceu bem negativa, o holopensene estava muito negativo. E eu cheguei para fazer o exame nesse bebê que tinha acabado de nascer e ele era totalmente mal formado.
Ele tinha apenas um olho, ele tinha como se fosse uma tromba aqui na região do nariz, não tinha boca, era bem alterado. Então, a partir daí, também com aquilo que a gente já sabe, já leu, a gente considera que, em função dessa desorganização pensênica que muitas vezes acontece, dessas consciex, no caso, anticosmoéticas, mais baratrosféricas, até que ponto isso não pode chegar num nível de desorganização tal que, ao ressomar, isso acaba vamos dizer assim, sendo impresso, né, imprimindo e desorganizando ali a embriologia somática. Então é mais uma teoria, uma hipótese. Nem toda doença congênita eu acho que pode ser enquadrada nessa condição. Mas não pode ser descartada essa possibilidade também. Entendo. No caso das mutações cromossômicas, por exemplo, Patal e outras, síndrome de Edwards, é mais ou menos o que você está falando. Patal tem essas características. Pode ser. A trissomia do 13, se não me engano. Pode ser. Mas aí tem que ver se não é um processo físico também, às vezes materno. Às vezes, por exemplo, vamos supor que a mãe não sabia que estava grávida, foi fazer um raio-x, foi submetida à radiação ionizante. Então, às vezes, o que aconteceu foi um processo mais de descuido da mãe. Ela pode ter eventualmente caído, tomado algum remédio, e isso acabou desorganizando o processo somático. Obviamente que a consciex deve ter alguma relação com isso, não dá para descartar, mas, te respondendo, então tem os processos mais físicos, de causas físicas, e tem os processos mais extrafísicos. Tem que ver o que predomina. Aí, no caso, se for um objeto de estudo, né? A mãe, como é que ela era em termos de organização, de pensenidade, de como é que era o holopensene, dessa gestante e assim sucessivamente. Mas é uma possibilidade, assim, te respondendo. Tá ok, obrigado. Em Efeitologia, página 28, quarta linha. Poderia comentar o efeito da saúde física sobre a intelectualidade? Sim, a ideia aqui foi chamar a atenção que para o funcionamento adequado do mental soma, que vai se refletir no funcionamento do cérebro, todas os outros órgãos e sistemas têm que estar atendidos. Não dá para a gente querer se concentrar, vamos supor, é mais difícil. A pessoa com fome, a pessoa sentindo uma dor, a pessoa que esteja sentindo frio, que tem alguma doença que esteja ali chamando muita atenção. Então, quanto mais nós pudermos cuidar da saúde física, mais isso vai se refletir nas possibilidades de, por exemplo, adquirir neoideias, de criar aquele conceptáculo que se fala muito aqui, conceptáculo das neoverpons, porque isso tudo vai predispor mais vamos dizer assim, a abertura ao funcionamento do coronochakra. E aí, a partir disso, eu acho que a intelectualidade começa a ficar mais proeminente, mais predominante na manifestação da consciência. Na noite passada, eu acredito que tenha tido um sonho projetivo e vi o professor Valdo sentado próximo de uma mesa em uma sala e fazendo exame de sangue. Ele chamou o médico e o atendeu. O que vi tem muito a ver com o verbete hoje. E é a segunda vez que, sem saber qual era o verbete, eu sonho antes. O senhor pode dessa vez me esclarecer melhor o que ocorreu? Olha, o melhor é você anotar essas coisas e ver com o tempo. Se tiver interação, vai falar, né? Eu só quero dizer o seguinte: essa temporada eu não estou fazendo exame nada. Já fez, tá, nesse ano você já passou. Estou super examinado. Já deu seu sangue, né? Como aqui está falando. Pode-se dizer que o cérebro sadio tenha menos traços de dormentes que a pessoa está escrevendo, e predispõe a manifestação de mais trafores, que são os traços força. Eu acho que sim, se você tem uma saúde física e o cérebro está funcionando bem, na realidade você vai conseguir reacessar cons que podem ter essa denominação. A gente pode entender como muitas vezes trafores esquecidos, dormentes, seja lá ociosos, seja lá a denominação que a gente queira dar. Mas acho que a lógica ela é pertinente, ou seja, quanto maior for a homeostase holossomática, maior a chance da gente readquirir esses cons, os chamados megacons intermissivos. Relativamente à consciex, que descobriu possuir macrosoma tardiamente, comentado na tertúlia de ontem, a MELEC estaria relacionada ao fato de entender que dispunha de ferramenta para superar a causa da sua dessoma
e não ter tirado proveito disso, interrompendo sua proex antes da hora? É lógico, né? O negócio é esse. Agora, para você, Werner Bertogli, professor Pedro, poderia ampliar o tema macrosoma e check-up? A gente já tocou nesse assunto. É uma possibilidade de você chegar ao diagnóstico, pelo menos presuntivo, de ter um macrosoma através de check-ups. Só que esse check-up, ele precisa, vamos dizer assim, expandir, precisa ir além da medicina convencional. O ideal seria que nós pudéssemos contar com a ajuda, inclusive da própria OIC, de médicos capacitados, que tenham a nossa visão, a visão conscienciológica, para ajudar as pessoas a fazer esse diagnóstico. Então, existem questionários que podem ser utilizados para isso e, principalmente, a própria pessoa tem que fazer esse levantamento, porque muitas informações elas vão ser necessárias a partir da família, do histórico familiar, pessoal e também familiar mesmo. Então, essas informações elas precisam ser muito assim fidedignas, a pessoa não pode forçar a barra, tem que ter muita autocrítica, para que se possa chegar nessa condição, pelo menos, de uma possibilidade maior. Como o professor Valdo comentou ontem, muitas vezes, se a pessoa não teve nada mais sério com relação ao funcionamento do soma, se chama atenção em algum aspecto, às vezes vale a pena ela admitir, pelo menos considerar a possibilidade de ter um macrosoma aqui ainda e ver o que ela vai fazer com isso. Na dúvida é bom considerar, do que depois chegar lá extrafisicamente e muitas vezes ter tido essa oportunidade e não ter tirado partido, né? Não saber lidar com isso. Hoje, meu caso, se você quiser saber, hoje em dia eu já pelo menos considero essa possibilidade dentro de tudo aquilo que eu já estudei, já comparei dentro da minha família, com o meu irmão principalmente. E eu hoje sou mais pendente para poder ter tido do que para não. Porque pelo menos se eu não tiver, alguma coisa eu estou fazendo para a próxima. Pelo menos em termos de cuidado, em termos de estudo, em termos de sinapse, em termos de como deve ser o funcionamento. Tudo isso eu vejo que é uma preparação para a próxima existência. Então, se errar, eu acho que não vou errar tão seriamente. Acho que é uma preparação para as próximas existências. Então, pelo menos é um assunto que eu gosto muito de estudar na teoria e pelo que eu já fiz na prática, pelo menos não tem nada que contraindique muito seriamente. Então, preciso ter mais experiência para confirmar assim 100%. Pedro, Osvaldo aqui acima puxa, que verbete este aqui, hein? Gostaria... Você sabe por que eu estou falando isso, né? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta na trinomiologia, que eu desconheço essas profilaxia primária, secundária e terciária. Qual seria nesse tipo de profilaxias? Essa profilaxia primária é quando a pessoa não tem doença e você faz algum tipo de campanha ou esclarecimento para que ela não venha a ter doença. Então, vamos supor, quando você faz uma campanha de esclarecimento sobre os males do tabagismo, quando você faz uma campanha de vacinação em massa, você está dando ali proteção, seja em termos de informação, seja através do processo da vacina e assim por diante, para que essas pessoas não venham a desenvolver determinada doença. Elas não têm e elas podem se proteger em função dessas campanhas. Okay. O processo secundário é quando já existe alguma doença, mas ela foi detectada precocemente. Então é uma profilaxia porque a doença ainda não se manifestou, ela ainda assim, ela não está tão avançada. Então você faz a detecção e você consegue com isso aumentar a sobrevida da pessoa do que se você não fizesse nada. Então o exemplo mais clássico que existe é o exame do Papa Nicolau, aquele esfregaço vaginal que as mulheres fazem no ginecologista. A lâmina vai para o patologista e ele vê as células. Se as células estão, vamos dizer assim, tranquilas, bonitinhas, saudáveis, fisiológicas, ou se já existe alguma alteração a nível celular que possa já ser assim, o precursor do câncer. Muitas vezes já se consegue saber se há infecção, por exemplo, por um determinado tipo de vírus, o HPV, e assim por diante. Então, fazendo o tratamento naquele momento, com certeza essa pessoa não vai desenvolver o câncer, ela vai ter muitas vezes uma sobrevida igual à pessoa que não teve nenhuma manifestação dessa. Então, isso seria a prevenção secundária. A terciária é quando você faz essa detecção, faz esse diagnóstico
mas a doença já se desenvolveu, ela já teve já deixou alguma sequela, e você vai tentar evitar que isso piore ainda mais. Então é a profilaxia da piora. Então vamos supor, a pessoa teve um infarto e você vai salvar essa pessoa e vai prevenir que ela tenha um novo infarto, ou vai prevenir que ela tenha uma insuficiência cardíaca, ou você vai fazer com que ela consiga ter ainda condições de vida adequadas, mesmo sendo portador daquela doença já estabelecida, e assim sucessivamente. Não sei se ficou claro. Então são níveis com os quais você vai trabalhando na tentativa de fazer essa detecção, esse diagnóstico. O ideal é sempre tentar fazer o mais antecipadamente possível, né? Muito claro. Eu tenho mais umas dúvidas aqui na sindromologia. Pois não. Aqui eu vejo que você colocou 2 síndromes, certo? O fim da síndrome da ectopia afetiva e a abolição da síndrome da despriorização consciencial. Eu interpreto perfeitamente bem as duas. Mas na tua redação aí, você colocou isso assim como se fosse o objetivo, é esse aí? Sim, o objetivo de se abolir, né? A despriorização, por exemplo, no cuidado com o soma. Porque você falou, por exemplo, o fim da síndrome da ectopia afetiva. Ou seja, não entendi bem por que colocou o fim. Ou seja, isso está colocando como para que cada um interprete como um objetivo a ser alcançado? Acho que sim, acho que são aí, a ideia foi usar sinônimos. Você tem que, vamos dizer assim, aniquilar as manifestações desses chamados amores ectópicos, ou dessa, você colocar a sua afeição por uma coisa que é patológica. E no cuidado com o corpo existe muito desse processo. Entende? A pessoa muitas vezes utiliza o corpo de um modo totalmente alterado, ectópico, equivocado. Então por isso que a gente foi assim, radical de se abolir, de finalizar, de se evitar. Não sei se estou entendendo. O fim aqui não é uma finalidade, é o fim, é o término. É você não manifestar mais. Tá, é isso aí. E última aqui agora entendi, o pessoal me ajudou aqui, desculpa. A profilaxia da síndrome da fadiga crônica. Você poderia falar a respeito disso? Sim, a síndrome da fadiga crônica é muitas vezes o que acontece com aquelas pessoas que trabalham muito. O workaholic, por exemplo. Então elas vão evitando o descanso, elas vão abreviando, por exemplo, as horas de sono. Elas vão considerando isso menos prioritárias do que, por exemplo, o trabalho, e elas vão acumulando esse tipo de fadiga. Chega num determinado momento que o corpo não consegue mais descansar, não consegue mais entrar nessa condição de descanso real. E o processo desse descanso, do sono, é o maior, vamos dizer assim, contribuidor para o refazimento celular. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa começa a ficar tão desgastada que aí o sistema imunológico começa a ficar mais abolido, não atua tanto e ela fica mais predisposta a uma série de manifestações patológicas. Então, já se estabeleceu bem a relação, por exemplo, desse universo, desse grupo de pessoas com a tendência maior de desenvolver infartos, por exemplo, infarto do miocárdio. A pessoa que tem fadiga crônica tende a ter mais depressão, por exemplo, alteração do humor e assim sucessivamente. Então existe uma relação muito grande entre a falta de sono adequado, que é o processo do workaholic, tem muito isso, e a manifestação dessas doenças, principalmente de doenças crônicas. O próprio diabetes também está relacionado com isso. Diabetes tipo 2, né? Muito obrigado e meus parabéns, Pedro. Obrigado a você. Pois não. Também. Estava na fila. Pedro, por favor, eu gostaria de entender um pouco mais sobre o conceito colocado na 4ª linha da pensenologia, autoexemplo homeostático ante o holopensene antissomático vigente. Sim, eu acho que na condição de intermissivista, a gente tem, vamos chamar assim, o para-dever de dar exemplo com relação ao cuidado com o soma, porque o soma é o principal instrumento para se executar a PROEX. E se você for reparar, nada, assim, talvez nada seja muito radical, mas muita coisa não ajuda nesse sentido. Em função da pressão holopensênica para se consumir
condições em termos de fritura, condições assim, em termos de excesso de doce, refrigerantes, café, todo esse processo mais assim, que eu vou resumir no chamado assédio bioquímico, isso não ajuda. E se a gente, mais uma vez, não conseguir impor ou nos impor esses limites, de conseguir abrir mão e não entrar numa determinada despriorização, né? Nesse sentido, a gente não vai conseguir justamente dar esse exemplo. Então, se a gente conseguir impor esse limite, a gente vai estar dando exemplo. Então, a ideia foi exatamente chamar atenção para isso. O cuidado que nós possamos ter em qualquer época da vida, seja a pessoa que esteja ainda, vamos supor, na adolescência, segunda década de vida, terceira, que a manifestação das doenças, teoricamente, ainda não é muito incidente, mesmo assim, quanto maior for o cuidado, a tendência é que a sobrevida dela também seja maior, que ela sofra menos a repercussão das doenças, ou que pelo menos consiga retardar a manifestação das doenças. Então, há uma supremacia, então, quando ela consegue manter esse padrão de autoexemplo. Exatamente, a ideia é essa. E hoje já se admite que o processo, vamos supor, genético, tem uma incidência, tem assim, um peso menor na manifestação de determinadas doenças. Então, isso acontece muito em função do quê? Da interação da genética com o processo do ambiente, o processo do meio. Existem basicamente assim, duas possibilidades. Ou o meio promove uma mutação no DNA da pessoa, e essa mutação pode manifestar uma doença, vamos supor, o câncer é uma das principais que podem acontecer isso. Ou a pessoa tem o DNA intacto, mas a expressão daquelas proteínas, a expressão daquele gene, muitas vezes é alterada em função do meio ambiente. Isso se chama, hoje em dia, de epigenética. Então, essa manifestação, essa expressão genética pode ser influenciada pelos hábitos, pelos comportamentos que nós temos. Muitas vezes isso vai acontecer a médio e longo prazo. Então, quanto mais atentos nós estivermos, e aí eu lembro daquele verbete dos efeitos imediatos, né? O professor Valdo escreveu o mega perigo dos efeitos imediatos. Vale a pena chamar atenção para isso, porque muitas vezes hoje a pessoa não sente nada, ela faz e ela acha que não tem problema nenhum. Mas muitas vezes dali a um lustro, uma década, em algum momento mais para frente, isso vai aparecer e ela às vezes não vai ligar as pontas. Que muitas vezes foi em função daquele comportamento que ela passou a ter, aquele mau hábito que ela começou a manifestar, né? Tá bom, muito obrigada, viu? Pedro, pois não. Aqui na pensenologia, você poderia fazer um link entre o penúltimo item da pensenologia, a rigidez somática, refletindo a rigidez pensênica, e na quinta linha da fatologia, de baixo para cima, a relevância do sistema imunológico? Ok. A ideia é que o soma, nessa pergunta da pensenologia, o soma possa refletir o modus operandi, o modus vivendi, faciendi, de manifestação da própria consciência. Então não tem como, vamos dizer assim, tirar muito essa realidade. Não só o soma, mas o próprio holossoma, e principalmente a manifestação energética, diz muito sobre a consciência que está ali. Traduz, por exemplo, a qualidade média dos nossos pensenes. Então, quando eu coloquei essa ideia da rigidez somática refletindo a rigidez pensênica, é para chamar atenção para isso. Muitas vezes existe essa relação direta. Nós conseguimos manter a rigidez somática em função da importância, do cuidado que nós temos ou damos para o processo pensênico. E a relevância do sistema imunológico, a gente já chamou a atenção. E, na realidade, hoje cada vez mais se dá mais valor ao papel do sistema imunológico, ou sistema imunitário. Eu vou dar um exemplo na bibliografia. O número 6 da bibliografia é um livro que já foi citado aqui também, chamado Anticâncer, que foi também tema de estudo do Heterocrítica, se não me engano, em São Paulo, né, Eloy? Então, esse é um caso muito interessante, porque esse é um médico psiquiatra francês que morava na época nos Estados Unidos, trabalhava inclusive com neurociência, investigação, e ele passou a desenvolver um tipo de câncer muito agressivo, muito
patológico, é chamado grau 4. Tem um nome feio, que é glioblastoma multiforme. E ele teve esse diagnóstico, fez os tratamentos, e nesse livro ele conta toda uma série de alterações, de mudanças de hábitos que ele fez, não só em termos de nutrição, hábitos dietéticos, hábitos de comportamento, em termos de estresse. Ele se considerava uma pessoa com o nariz empinado. Ele fez uma reciclagem nesse sentido, passou a praticar yoga, diminuiu o estresse da vida e conseguiu, a partir disso e das pesquisas que ele fez, da importância do próprio processo emocional na manutenção da saúde, ele conseguiu postergar o reaparecimento desse câncer em termos de 19, quase 2 décadas. E aí o mais interessante, ele criou toda uma, vamos dizer assim, uma cultura pró-saúde em função disso. E nesse livro, eu estou lembrando disso em função desse exemplo, ele cita lá um experimento que foi feito com um ratinho, foi considerado como super mouse, que esse ratinho, apesar deles injetarem células cancerígenas de um tipo muito, vamos dizer assim, agressivo de tumor, um sarcoma muito agressivo, esse rato ele não desenvolvia esse tumor em função do sistema imunológico do próprio ratinho. Então ele questiona lá, se nós soubermos lidar com o nosso sistema imunológico, respeitar e, vamos dizer assim, até certo ponto, fortalecer, há uma tendência dessas doenças crônicas diminuírem o seu aparecimento. Agora, o interessante, eu tive a oportunidade de ler há umas 2 semanas o último livro dele, porque o câncer voltou nesse ano, ele dessomou, se não me engano, em julho, agosto desse ano, acho que final de julho. E ele escreveu um livro que se chama alguma coisa assim, Nós Podemos Dizer Adeus mais de uma vez, uma segunda vez e assim por diante. E o grande questão do livro, ele fala assim, todo mundo me pergunta quando voltou o câncer, se o fato de eu ter comido muito brócolis ajudou ou não. E ele fala assim, é o que mais ajudou. Porque se você for ver as estatísticas, nesse câncer que ele teve, 50% morre em mais ou menos 1 ano e meio. E 100%, virtualmente 100% morre em até 6 anos. Ele viveu quase duas décadas. Então ele defende a posição dele e ele reconhece que o que puxou o tapete dele foi ele mesmo, porque ele foi tão requisitado para dar palestras sobre os processos de anticâncer, que ele tinha que fazer viagens transatlânticas, e ele entrou no processo justamente de fadiga crônica. Então abriu mão daquilo mesmo que ele tinha como preceito e ele atribui a isso ao surgimento do próprio câncer. Então vale a pena ler, um livro bem assim, bem fininho. Eu lembro. Desculpa. Não, vale a pena ler esse segundo livro dele também, que ele fala que ele mesmo foi responsável pelo processo da dessoma dele. Ele atribui a essa condição. Ele manteve todas as posturas, mas essa condição de excesso de trabalho ele não conseguiu dar o contra, e aí ele acha que isso foi o principal responsável pelo retorno da doença dele. Sim, eu lembro desse livro que foi apresentado pelo professor Eduardo Martins, também em Autodiscernimento Alimentar. Também comentou isso. Você perguntou. Posso falar? Em relação aos planos de saúde citados na fatologia, sabemos que a maioria de nossa população não os tem e sofre com a política de saúde aplicada em nosso país. Até que ponto compreender o sofrimento da população que sequer consegue ser atendida e que dirá fazer um check-up? O que poderiam fazer para minimizar esta ocorrência? O ideal, teve até uma manifestação recente dos médicos em prol do SUS, do fortalecimento do SUS, que hoje está numa situação muito difícil, muito crítica, e realmente não dá condições das pessoas serem atendidas de modo digno. Mas seria uma saída. Em termos teóricos, esse Sistema Único de Saúde ele é muito positivo. Mas tem a contraparte, a contraposição justamente dos planos de saúde, dessas grandes empresas que não têm interesse nisso. Então, o que acaba ocorrendo é que a classe média e alta, até certo ponto, acaba indo para esses planos de saúde como um meio de sobrevivência, porque não tem outra saída. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que se tivesse um sistema de acesso universal, que fosse eficiente, bem remunerado, que fosse mais, vamos dizer assim, universal de fato, isso poderia ajudar essas pessoas, principalmente mais carentes. A parafatologia, as reações de aniversário de origem retrossomática, enquanto possível para a etiologia de neodoença somática.
O Verbetório poderia explicar? A gente já tocou nesse assunto, mas anteriormente, e a ideia é reação de aniversário por quê? É como se fizesse o aniversário de da manifestação de uma determinada doença ou de um comportamento que impôs uma doença no passado. No caso aqui eu dei o exemplo do suicídio. Vamos supor, a pessoa cometeu suicídio com uma determinada idade, 20, 30, seja lá qual idade que for, e muitas vezes ao atingir essa idade no novo corpo, isso pode ter alguma repercussão holossomática. Então muitas vezes a gente chamou atenção para essa paraetiologia em função disso. A pessoa investiga todas as causas físicas, não descobre, mas isso pode ser um processo paragenético. E eu tenho como hipótese que isso deve acontecer principalmente nas pessoas que não passaram pela segunda dessoma. Fatologia, página 26, linha 5 de baixo para cima. O índice de massa corporal. Qual a veracidade do IMC? Para qual a raça o IMC é mais preciso, visto que existem vários povos no planeta e com complexões físicas diferentes? Parece que o número de pessoas que se enquadram dentro do IMC ideal é de menos de 15%. Por exemplo, tenho 1,80 m de altura e peso 86 quilos e estou fora. Eu concordo. Hoje em dia o índice de massa corporal é mais um índice, mas não é tão relevante, não se dá tanta relevância como se dava no passado. É simplesmente para a pessoa ter uma referência, no caso aí os médicos, se usa, hoje eu sei que se usa o índice de massa corporal muitas vezes para se indicar casos de obesidade mórbida, se indicar no caso cirurgia, para pacientes que tenham obesidade mórbida, acima de um determinado índice, isso tem uma indicação formal de cirurgia, mas hoje se dá muito mais valor àquela medida do abdômen, da cintura abdominal, como sendo um processo mais relevante em termos de indicar saúde ou não. Álvaro Petógrafo, sobre o neologismo da Conscienciologia, vai ser lançado em breve o dicionário de neologismo, onde se especifica a etimologia dos neologismos. Professor Pedro, por favor, na pensenologia, como mensurar os harmonopensenes, lúcidopensenes e evolúciopensenes? E o que significa o holopensene antissomático vigente? Começando pelo final, a gente já comentou, toda vamos dizer assim, a manifestação e a apologia que se tem à exploração do soma. Então, isso, a partir daí, você pode pegar em qualquer área, seja no excesso de comida, processo de epidemia da obesidade que existe hoje, enfim, nada contribui muito para a manifestação da saúde. E quando existe do lado excessivo. Muitas vezes a pessoa fica horas na academia, processo de vigorexia e assim por diante. Então, todo o excesso no cuidado com o soma, eu considero mais patológico. Com relação à pergunta inicial, eu acho que a pessoa tem que fazer uma classificação dos pensenes e ela mesma dizer quais são os pensenes que ela manifesta, que são mais harmônicos, mais pró-evolução e assim sucessivamente. Se você pensar, para dar um exemplo prático, nas tertúlias, por exemplo, as tertúlias, a tendência de nós aqui manifestarmos a média de pensenes pró-evolução. Porque, por exemplo, no caso de hoje, o check-up seria para a pessoa ter um cuidado maior com o soma, visando a PROEX. A gente acha que até comenta isso na frase enfática. Então, isso seria um evolúcio pensene, por exemplo. Então, a pessoa teria que classificar dentro da manifestação dela o que predomina. E a pessoa que tem alopecia universal total, qual seria a hipótese? Foi muito irradiada. Tem várias possibilidades, mas normalmente é uma predominância genética muito grande, muito forte. A pessoa não tem ali, perdeu os cabelos literalmente, né? Então tem várias causas, a principal delas é genética, ou sofreu algum tipo de, vamos dizer assim, de irradiação, algum processo mais assim, de injúria físico-química mais séria. Excluindo essas possibilidades, eu vejo que é mais uma manifestação da genética. Se você está perguntando em termos paragenéticos, eu não tenho nenhuma hipótese. Pode ser também que venha debater conosco a Lindário. Aí o cara começou a... perder os cabelos, arrancar os cabelos. Tirar os cabelos. Fatologia, página 27, primeira linha de cima para baixo.
os resultados falsos positivos e falsos negativos dos exames. Poderia ampliar estes fatos? Sim. Nós colocamos aqui em função da pessoa não acreditar piamente no resultado de um determinado exame para começo de conversa. Segundo, ela ter a ajuda de um médico. E se, dependendo do nível do exame que for, da importância, repetir muitas vezes esse exame. Por quê? Existe isso na medicina, falso positivo, ou seja, o exame deu positivo, mas a pessoa não tem aquela doença. E existe o falso negativo, o exame deu negativo, mas a pessoa tem aquela doença. Isso pode acontecer por uma série de fatores, problemas do próprio laboratório, do kit que foi usado, problemas da própria pessoa, às vezes ela está numa janela, que se considera uma janela imunológica. Vamos supor que a pessoa faz uma sorologia para uma doença infecciosa, deu negativo, mas é porque o corpo ainda não manifestou anticorpos contra aquela doença. E são os anticorpos que são aferidos nesses exames. Enfim, tem várias possibilidades, mas eu quis chamar a atenção para isso, para ir com calma, não se desesperar diante de um resultado, repetir esse resultado, conversar com pessoas experientes e aí sim, uma vez confirmado com outros exames mais específicos daquela doença, aí ver o que se pode fazer, o encaminhamento que vai ser. Uma das coisas difíceis aí é a tireoide. Há um caso que aconteceu comigo que eu tive muita pena. Eu falei com uma pessoa que era nobre, high society, que ela tinha um problema de tireoide. E mostrei as coisas todas para o marido, como é que era. Eu só fazer exame, não deu nada. Pouco depois mandaram a notícia para mim, ela tinha morrido, foram olhar a tireoide. Tem disso. Na interaciologia, página 28, primeira linha, poderia ampliar a interação paragenética, genética, mesologia? Sua paragenética baseada na série X sobrepaira a sua genética atual? Como não criar problema com a mesologia constituída da Mesmex e da Robex? De uma forma ou de outra, a gente já tocou nesse assunto. O ideal é a pessoa ver o predomínio disso. Então, eu citei o meu caso aqui, eu estou considerando que há uma predominância do processo paragenético. Em função do quê? Em função de eu ter chegado cedo na conscienciologia, de não ter manifestado nenhuma doença que as pessoas da minha família já manifestaram com a minha idade, em função de tentar manter um ambiente mais adequado, o próprio fato de ter mudado aqui para Foz do Iguaçu, de morar dentro do campus, tudo isso auxilia nesse sentido. O que tem contra mim, muitas vezes é o meu dia a dia, que é muitas vezes estressante, posso entrar no corre-corre, isso tudo vai contra essa condição. Mas, em termos de predomínio, eu considero que há esse predomínio tendente a ser mais homeostático, mais positivo. Em paradoxologia, página 28, eu não compreendi o porquê do paradoxo holossomático. O paradoxo holossomático é um verbete da enciclopédia que tem relação com o processo de soma. O que é esse paradoxo? Ele diz que quanto mais evoluída a consciência, menos corpos ela usa. Em vez de ser mais corpos, ela usa menos corpos. Se você considerar a CL, por exemplo, ela não ressoma mais. Então ela não vai ter nem soma, nem energossoma, nem o psicossoma. Então a evolução, paradoxalmente, ela caminha para que a gente aprenda a lidar com os corpos para a gente ficar livre deles. Não é para utilizá-los ao longo da evolução. É justamente para se livrar da manifestação a partir do soma. Em outras palavras, não precisar ressomar mais. É possível ter obesidade abdominal e mesmo assim ter uma ativação plena do umbilico chakra? Eu acho que vai depender do nível que você está chamando de obesidade abdominal. Em tese, eu acho complicado. Eu acho difícil, mas teria que ver, eventualmente, um caso, uma pessoa. Exceções sempre existem, mas, de modo geral, não condiz com a lógica. Professor Pedro, você citou na bibliografia o livro chamado Anticâncer, do neurologista Sevram Schreiber, que dessomou este ano. O que você acha do tratamento por ele proposto? Em sua opinião, ele conseguiu provar sua eficácia? Acho que sim. Eu acho que vale a pena ler esse livro com calma, ver se a pessoa considerar que tem alguns excessos, ela eventualmente não segue, mas de modo geral, em termos de predominância, eu acho que vale a pena todos lerem esse livro, não só em função do caso, da casuística, do exemplo que esse autor deixou,
até que ponto ele teve uma morex, e nessa morex ele fez essa GESCOM, porque o livro realmente é impactante, e ele conseguiu superar um processo, vamos dizer assim, físico muito imposto, porque existem tipos de câncer, tipos de tumores que são mais benignos, entre aspas, são mais indolentes, são mais assim de manifestação a longo prazo. O dele não, o dele é muito agressivo. Então, se ele conseguiu viver quase 2 décadas, a partir desse diagnóstico, nós temos que olhar isso com calma. E ver principalmente o papel do sistema imunológico que ele chama atenção lá. Alverbe etógrafo. Na página 31, item 13, poderia aplicar a interação energossoma-epiderme. Até que ponto uma alergia, dermografismo, por exemplo, tem raiz no energossoma? Eu acho que só tem, não dá para se descartar essa possibilidade. É um contínuo, na realidade. O processo do holochakra, do energossoma, o primeiro contato que ele tem é com a pele. Então, as manifestações cutâneas, dermatológicas, em geral, traduzem manifestações energéticas. Então, nesse caso, vale a pena checar como está, por exemplo, a desassimilação energética. A pessoa está lúcida para isso, realmente não há nenhum tipo de assimilação patológica de determinado padrão de energias. Então, eu considero muito presente essa interação, muito séria. Uma das grandes preocupações das mulheres é o surgimento do câncer de mama. Já dos homens, o de próstata. É a espada de Damocles, pairando sobre a cabeça de cada um. Campanhas de prevenção surtem efeitos nas mulheres. Já os homens, quanto medo do exame urológico. Como reverter esse medo coletivo, em especial masculino, e incrementar campanhas realmente eficazes? Não tem outra saída. Reeducação, esclarecimento, falar sobre a importância da detecção precoce de determinado nódulo, por exemplo, prostático. Hoje se considera, outro dia a gente comentou sobre isso, né? A tríade do câncer prostático em termos de diagnóstico é o toque retal, que você comentou, a ecografia transretal e a dosagem do PSA. A pessoa fazendo isso a partir dos 50 anos, principalmente, fazendo anualmente a partir dos 50 anos, é o que se preconiza, ela tem a chance de detectar precocemente. O que se tem muito em discussão hoje, ao contrário das mulheres está bem estabelecido que há vantagem nisso. O que se discute muito em termos de câncer de próstata é que muitas vezes você vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata, só que é um câncer, como eu falei antes, muito indolente. Dependendo da biologia daquele tumor específico, ele pode não manifestar sintoma. E você vai impor um tratamento para o paciente, muitas vezes que vai ser mais, vamos dizer assim, oneroso do que a própria manifestação da doença. Mas, por outro lado, existem cânceres de próstata que são muito agressivos. E eles se manifestam com metástase, com uma série de manifestações muito, vamos dizer assim, onerosas também. Então, na dúvida, vale a pena pecar por excesso. Vale a pena correr o risco, se submeter muitas vezes a um exame chato, mas que pode ser o diferencial ali da sobrevida. E muitas vezes é o que eu costumo até falar para os pacientes. Ele não quer se submeter a esse exame, às vezes, num determinado período, mas se houver a manifestação da doença, ele vai ter que submeter a uma condição muito mais séria, muito mais vezes o toque retal, por exemplo, e outras manifestações, outros exames mais invasivos que muitas vezes poderiam ser evitados com esse comportamento mais, vamos dizer assim, menos a priorístico, né? Pedro. Eu tenho uma fila, hein? Quem vai? Posso perguntar? Pedro, Tânia aqui em cima. Eu tenho 2 questões. Uma é na bibliografia, você colocou uma referência aqui, a número 3, que me fez ficar curiosa. Fala um pouco, você pode falar um pouco? Porque como os médicos pensam, foi importante para você. Sim, eu coloquei esse livro aqui porque esse livro traduz muito sobre os bastidores da medicina. Sim. Eu até comentei, acho que na fatologia, acho que a falibilidade médica, né? Então ele expõe muitas vezes determinados, vamos dizer assim, aspectos que muitas vezes não se fala no dia a dia. Então,
No meu caso da radiologia, por exemplo, eles põem lá que muitas vezes os nossos erros são erros cognitivos, erros lógicos, erros de familiaridade. Muitas vezes eu estou vendo um raio-x, mas pelo fato de estar tão acostumado de ver aquilo, muitas vezes eu não enxergo uma coisa que está exatamente, que está óbvia ali. E isso ele faz com todas as grande maioria das especialidades. E ele mesmo, esse autor, é um médico hematologista que cuida do sangue. E ele teve um problema no punho que ele não conseguia mais digitar, e procurou alguns especialistas, alguns colegas, e foi muito mal conduzido na grande maioria dele. Ele relata isso e o porquê dessa condição. Ele vai falar da pressa no atendimento, vai falar da superespecialização na criação de pseudodiagnósticos. Então é um livro muito interessante que retrata assim a realidade da medicina hoje. Eu acho que vale a pena ler, até para se tomar cuidado. E por outro lado também ele cita os casos de pessoas mais cuidadosas, atenciosas, que olham o paciente em primeiro lugar e que na dúvida eles admitem não saber o que a pessoa tem e que vão investigar com ela. Que muitas vezes o médico ainda tem aquela prepotência de querer resolver, mesmo não sabendo muitas vezes do que se trata. O Quase Deuses, né? Tem um monte de filmes. Tem até filmes sobre isso. Quase Deuses. E a outra questão é na primeira folha, na megapensenologia. Me fala o que é esse terceiro megapensene. Desculpe a ignorância. Terceiro ou quarto? É o quarto, né? O último você está perguntando? É o último, A somar tem várias acepções. Uma delas é de se alcançar, de se conseguir, de se obter, de se conseguir, de se alcançar. E que eu usei aí em função do trocadilho com soma. Você tem que ter o soma para chegar no complexo. Então, alcançar o complexo pelo soma, né? Mas é uma palavra que está no dicionário. Então, somar uma das acepções é justamente alcançar. Você pescou esse termo, esse verbo, assomar. Beleza, achei o máximo. Achei o máximo. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Eu concordo em gênero, número e grau com Oswaldo a respeito da qualificação desse seu verbete. Obrigado. Pedro, letra B aqui, Jader. Dando continuidade à temática aí do câncer, né, até tem dois exemplos na família. O que você acha que é mais imperativo? O aspecto genético ou comportamental? Eu digo isso, na verdade tenho essa dúvida, até porque eu temo por... Será que tem outro microfone? É que eu temo por mim também do ponto de vista genético. Mas eu vejo que, por exemplo, nos meus casos, nos casos da minha família, né, meu tio e meu pai, havia um aspecto comportamental. Aí eu lembrei da psiconeuroendocrinologia, que eu sei que, de certa maneira, acaba afetando o soma. Por exemplo, o meu tio, ele teve câncer no intestino, e eu sei que tem uma relação lá com o processo umbilicochakra dele, o perfil dele comportamental. Mas o que você acha que é mais imperativo no desenvolvimento de um câncer, dentro da tua experiência? De modo geral, o que se tem é que a predominância do processo genético é menor. Mas o problema é que quando tem, por exemplo, a pessoa herdou uma mutação num determinado gene. Aí quando tem, há uma tendência dela manifestar isso em idade mais precoce. Então, o difícil é saber isso. Então, hoje, se você procurar orientação, uma das questões que eles vão te dizer, dentre outras, e aí eu sugiro que você vá buscar essa orientação mais especializada, é você ver quando foi a idade de manifestação, vamos supor, desse tumor de intestino, desse tumor de cólon. Se foi abaixo de 50 anos, é considerado uma pessoa jovem. E aí há uma tendência de ter essa predominância genética nas outras pessoas da família. Isso vale para tumor de cólon, mama, o próprio melanoma, tem alguns tumores, tá? Eu acho que vale a pena você pesquisar isso. Então é difícil a gente saber, mas se você for ver na população de modo geral, o que predomina é o processo ambiental, é a interação com o ambiente predispondo à manifestação desses tumores. E outra coisa, tem que ver cada tipo de tumor, né? Tumores são diferentes de outros em termos de manifestação biológica. Então por isso que eu acho que, assim, na dúvida, vale a pena procurar orientação. E assim, também pecando por excesso, se preconiza as pessoas fazerem o exame de colonoscopia, que é aquele exame endoscópico que vai pelo ânus, vai pelo reto e investiga todo o intestino grosso a partir dos 50 anos.
e, se estiver tudo bem, de 10 em 10 anos, se não me engano. Mas se a história familiar for uma história mais séria, normalmente se começa antes dos 50 anos. E aí vai variar de cada sociedade americana, enfim, inglesa, europeia, e assim por diante. Mas o fato é que vale a pena a pessoa começar antes para se pecar por excesso. Eu não colocaria assim muita responsabilidade nisso que você comentou da psiconeuroimunologia, se existem vários casos na família. Então, eu acho que não custa nada, é um exame chato, né? Difícil, mas que, vamos dizer assim, a tranquilidade que dá, ela vale a pena pagar o preço. É assim, pelo menos, que eu penso. E hoje em dia a tecnologia avançou tanto que o desconforto, a condição assim de ser um exame mais chato, tende a ser menor. As pessoas têm mais habilidade, fazem o exame mais rápido, e isso exige menos dos pacientes. Obviamente tem que procurar alguém que tenha experiência com esse assunto. Os casos do meu tio e do meu pai, eles foram distintos, né? Agora o do meu tio foi o que mais preocupou, né? Por conta disso. O oncologista falou para ele que, em geral, o homem chega aos 30 e que desenvolve realmente esse tipo de câncer no intestino, a probabilidade de isso ter outro membro da família com esse problema é muito grande. Exatamente, porque existem síndromes genéticas que se manifestam a partir vamos dizer assim, de um determinado tipo de câncer ou de neoplasia. E o câncer de cólon é um desses cânceres que tem essa síndrome familiar, como se chama. Normalmente as pessoas têm pólipos, e esses pólipos são assim, eles predispõem, eles são como se fossem pré-câncer. Então muitas vezes você consegue detectar. Nesse caso, muitas vezes até as pessoas são submetidas à cirurgia para se retirar o cólon, que é uma condição mais drástica, mas por outro lado também mais rara de se acontecer. E também muitas vezes nesse exame que a pessoa faz, ela pode identificar a presença de um determinado pólipo, retirar e aí ter algum tipo de sobrevida, e no caso ela vai fazer um acompanhamento mais precoce. Então aqui na comunidade existem pessoas que são oncologistas que estão muito mais habilitadas para dar essas especificidades do que eu. Eu sugiro, quem tiver, vamos dizer assim, uma predominância familiar de algum tipo de câncer, vale a pena procurar essas pessoas para serem melhor orientadas. Ok, obrigado. Pedro, aqui na página 31, pois não. O 4, dieta, você coloca a interação umbilico-chakra-fronto-chakra. Sim. Poderia ampliar? Sim, a ideia aqui é chamar atenção para o processo de lucidez. Então, não deixar o umbilico-chakra predominar, não deixar o processo instintivo, muitas vezes, de querer comer, ou de comer em excesso, de ter uma alimentação, muitas vezes, fora do ideal, né? E deixar que predomine o frontochakra. Então, você ponderar sobre os reais efeitos daquela dieta ali. Ok? Sim, tá bom. Na página 13, pele. Você coloca aqui as roupas e objetos anti-UV. Sim. Pode? A ideia é chamar atenção para que hoje já se tem essa tecnologia. O professor Valdo é um dos que usa esse tipo de objeto, principalmente camisa e chapéu. A Cris, aqui que está do meu lado também, o chapéu que ela usa é anti-UV. Por quê? Porque hoje, em função da camada de ozônio, em função de uma série de condições climáticas, de possibilidades climáticas, o câncer de pele é o mais predominante, é o que mais existe, é o que mais acomete as pessoas. Então, tem que se ter cuidado com isso, porque também é um câncer que vai aparecer lá na frente, muitas vezes quando a pessoa tem uma idade mais avançada. Agora, tem locais acessíveis para se adquirir? Sim. O que a gente sabe é que normalmente em grandes cidades já se tem lojas especializadas em roupas anti-UV. Assim? Porto Alegre, Brasília, eu sei que tem, Rio, São Paulo. Buenos Aires deve ter. Boa pergunta. Eu não, na verdade, não conheço. Teria que averiguar, né? Vale a pena procurar na internet também. É bastante importante. Tá. E o pessoal está lembrando aqui também que aqui em Foz tem uma loja que tem Ciromar, que loja especializada em artigos médicos, tem alguns objetos também anti-UV. Está bom, é bom saber, né? Porque é importante e não sei se
Não é massivo, ainda tem lojas, acho que não é massivo. Isso, não é, e outra coisa, é mais não caro, é né? Então a pessoa tem que realmente investir ali naquele objeto. Ainda está a promoção do bronzeado como algo muito sedutor, né? Ah, sim, que é o antagonismo, né? O contraponto a essa realidade. Um contrassenso, não? Obrigado. Sem dúvida. Pedro, tem um cara aí que vende chapéu na CCCI, que acho que em janeiro vai ter chapéu anti-UV também, tá? Como é que é? Tem um cara aí que é chapeleiro na CCCI. Ah, é? Tem gente vendendo chapéu na CCCI, estão lembrando aqui. Já tem chapéu anti-UV também. A partir de janeiro, então, chapéu anti-UV na CCCI. Ô Pedro, gostaria que você falasse... Tem um camarada aí que estava querendo examinar vocês para ver quem é que irradia UV. Isso aqui é o pior. Sabe, lá tem pessoa que está irradiando ultravioleta. A partir do EV, chega no UV. Né? Pedro. Pois não. Aqui. Pode falar. Na página 31, o número 5, emunctórios. Você podia explicar a interação umbilico-chakra, cardio-chakra? Sim, a gente tem até um verbete que vai sair, que é interação fisiologia-parafisiologia, que eu fiz também pensando, derivou desse verbete, mas a ideia é em função da predominância, ou vamos dizer assim, do papel das emoções na manifestação do sistema digestivo, principalmente. Então, se sabe que existe uma relação muito grande. Então, é muito comum, principalmente nas mulheres, esse processo de prisão de ventre, né, a constipação intestinal. Isso, a predominância maior que se tem em termos de etiologia é em função do processo hormonal mesmo. Mas existe esse papel das emoções na manifestação adequada ou não dos emunctórios. Então, é muita gente que tem, por exemplo, vergonha, tem dificuldade de fazer o número 2, não consegue, posterga ao máximo, e aí vai contra o relógio biológico, isso é um tabu, e assim sucessivamente. Então, o processo emocional de ansiedade, seja diretamente relacionado a isso, ao processo digestivo ou não, a outras condições, acaba refletindo no chamado plexo solar. Muitas vezes, determinadas pessoas, sejam homens ou mulheres, têm no umbilicochakra o órgão de choque. É ali que a coisa vai, vamos dizer assim, vai bater. É ali onde se vai pagar a conta em termos de soma. Então, o local de menor resistência, sendo o umbilicochakra, vale a pena a pessoa olhar para o cardiochakra, ou seja, olhar o processo emocional. Porque às vezes ela atuando nas emoções, ela vai ter um reflexo mais positivo na fisiologia digestiva e assim por diante. Ok? Obrigado. Pedro, a página 27, na tecnologia, você poderia expandir a primeira técnica? A técnica de conduzir o soma a partir da maximização das facilidades e minimização das dificuldades. Essa é uma técnica que já existe na própria enciclopédia e é você dar o devido valor para as coisas, dar o devido peso. Seja lá o que for, a doença que for, a dificuldade que for, isso é um processo somático, é um processo, vamos dizer assim, da máquina, tá certo? A máquina pode estar batendo pino. E hoje em dia, com o avanço tecnológico, muitas condições, inclusive condições sérias em termos de doenças cardíacas e os próprios tumores que a gente vinha falando, o índice de sobrevida, a taxa de sobrevida é muito grande. E aí entra aquilo que a gente comentou do processo lá do livro do anticâncer. O modo como a pessoa encara uma determinada doença vai ter um reflexo muito grande no nível de sobrevida. Em termos de, se ela for mais otimista, isso tem um reflexo mais positivo no sistema imunológico e há uma tendência dela atingir a cura em termos mais assim, mais presentes, mais satisfatórios. Então é você saber lidar com as dificuldades. O professor Valdo fala muito que no processo de envelhecimento as dores aparecem, muitas vezes são diárias, são constantes, mas você tem que saber lidar com isso para não deixar com que aquilo monopolize a atenção, concentração e até certo ponto a motivação da pessoa na execução da PROEX. Por outro lado também, não é cair no processo poliana, tá certo? De muitas vezes a pessoa está com uma doença séria e ela acha que é só ela, muitas vezes, fazer o estado vibracional que vai resolver, ou ela pensar positivo. Não, ela tem que, além disso, procurar o médico, muitas vezes ser submetida a uma cirurgia, fazer tudo aquilo que foi indicado e, além disso, de modo sinérgico, entrar com a questão
energética, em termos de ortopensene, idade também, e assim sucessivamente. Então tem que saber lidar com essa realidade holossomática. O soma é dessa dimensão e a gente tem que lidar com ele a partir dessa dimensão. Então foi mais ou menos pensando nisso que eu coloquei essa primeira técnica aí. Ok, obrigada. Posso perguntar mais uma? Pois não. Em teoriologia, a teoria da fase da vitimização seria exológica. Qual é a teoria, por exemplo, assim? Qual é a tese dessa teoria? Por que a pessoa fica nessa fase? Sim, a tese é que muitas vezes a pessoa que está no processo de vitimização grupocármica, ela vai aparecer no soma determinadas manifestações, como se fosse assim um retorno daquilo que ela fez, seja nela mesma, seja nos outros. Entende? Então, por isso, que muitas vezes no processo de check-up, ela vai diagnosticar uma determinada manifestação de doença que pode ter relação com uma interprisão grupocármica no passado. Então, não dá para se generalizar, dizer que todos os casos são assim, mas também, por outro lado, não dá para se tirar esse contexto grupocármico envolvido. Então, por exemplo, você imagina uma família que manifeste uma determinada síndrome genética qualquer, que todas as pessoas daquela família tenham isso imposto pela genética. Então, até que ponto isso não é a expressão dos efeitos a médio e longo prazo, vamos dizer assim, dos desmandos ou dos atos anticosmoéticos dessas pessoas no passado. E por algum motivo elas vieram na mesma família para tentar limpar e depurar essa condição. Ok, obrigada e parabéns pelo verbete. Pedro, Marilson. Obrigado. Na página 31, em dieta, você coloca no item 4, né? Você coloca a prevenção da arteriosclerose e no 11 a prevenção do Alzheimer. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois problemas que geralmente acometem na longevidade. Sim. Eu acho que no primeiro caso, no processo da dieta, da arteriosclerose, tem que se atuar basicamente em duas frentes. Na dieta propriamente dita, evitando comidas gordurosas, o excesso de gordura, o excesso das comidas que causem o aumento do colesterol, do triglicerídeos e assim sucessivamente, evitando o excesso de carne vermelha, por exemplo. Isso é uma frente que é o processo da dieta. O outro não dá para abrir mão dos exercícios aeróbicos. Então o exercício hoje ele tem uma função muito grande em termos até de processo anti-inflamatório, de cuidado mesmo porque a arteriosclerose nada mais é que a deposição dessas gorduras na parede do vaso e ele acaba entupindo ou quebrando ali essas placas e entupindo esses vasos mais na frente, essas artérias mais na frente, mais à frente, né? E aí causa infarto, derrame e assim por diante. Então você cuidando nessas duas frentes, você já vai estar ajudando muito o seu próprio corpo. E da mesma forma, como nós estamos vivendo mais, a taxa de sobrevida tem aumentado. Há uma tendência das pessoas que não usam a intelectualidade, não estão acostumadas a ler, escrever, a ter algum tipo de raciocínio lógico, a se colocar em situações que vai exigir esse raciocínio, como por exemplo aulas, debates, atividades mais assim ativas mesmo, que demandem esse tipo de comportamento. Há uma tendência delas sofrerem mais síndromes demenciais de modo geral, e o Alzheimer é o mais conhecido. Então, da mesma forma, existem casos de uma predominância genética na manifestação do Alzheimer, mas a maioria não é isso. Hoje se sabe, por exemplo, que é diretamente proporcional o número de horas que a pessoa passa em frente da televisão e a chance dela ter Alzheimer. O risco aumenta proporcionalmente, porque é um processo passivo. Ela passa ali muitas vezes anos e anos em frente da televisão, e a manifestação, uma delas pode ser justamente o aparecimento dessas síndromes demenciais. E o processo que nós damos aqui das tertúlias de defender verbetes é exatamente uma profilaxia total contra isso, contra a manifestação do Alzheimer. Então, quanto mais a longevitar se engajar no processo dos verbetes, das aulas, dos debates, as chances diminuem cada vez mais de manifestar esse tipo de doença. Se há uma tendência, ela pode até acontecer, mas ela vai acontecer de modo mais tardio e mais lento também. A manifestação vai se dar de modo muito menos intenso.
seminário do Colégio Invisível da Dessomatologia, houve uma apresentação de trabalho em que a moça, ela é do Rio, ela apresentou um trabalho sobre Alzheimer, a dessoma com Alzheimer, que a mãe dela passou por isso, e conversando com ela, ela disse que já tem um diagnóstico, ela está com 50 e poucos anos, está com diagnóstico de Alzheimer. Eu fiquei muito admirada, porque eu não sabia que Alzheimer podia começar tão cedo. Em termos clínicos, tem algum exame que se possa fazer para haver essa prevenção, como você sugere aqui? Temos, você diz do diagnóstico? Ou em termos de... O diagnóstico tem que procurar um neurologista, porque justamente existem exames clínicos, principalmente envolvendo memória recente, que ele pode fazer e suspeitar da manifestação dessa doença, porque é assim mesmo, normalmente começa de modo muito incipiente, de modo muito incidente. Esse ano eu fiz aqui uma tarde toda, eu falei sobre isso, sobre o Alzheimer na meia-idade, está começando aos 40 anos. Tem um monte de gente, eu trouxe um livro, mostrei esculpindo o livro. Na areia, aparvalhamento bovino. Aparvalhamento bovino é sobre isso. Exatamente isso. Tá começando aos 40. Eu não conhecia um caso assim tão cedo, né? 50, acho que ela tem 50 ou 50 Não, mas tem mais cedo. Isso aí não, já está tarde, 50 já é muito. Esculpido na areia, vale a pena ler esse livro, é exatamente sobre isso. O processo de check-up mnemônico. Esse livro tem lá na epígrafe. Ok, obrigada, viu? Pedro, mais uma para fechar. No item, na página 31, item 4, dieta e a questão também da hidratação, item 10. Queria perguntar sobre o arroz integral e o açúcar integral, o que você acha da importância deles, e também do triglicerídeos na dieta, e a questão da água, a mistura do cloro com outros fármacos e químicos que geram o trialumetano. Eu queria saber a tua opinião sobre a nossa água mineral. Com relação à água mineral, acho que é uma economia de malhas, você não tem muito por onde fugir. E até onde eu vi, não é tão sério assim, vai depender da composição de cada caso, e aí realmente me falta dados para te responder. Mas daquilo que eu li, ainda é o menos nocivo, vamos dizer assim. Com relação, você perguntou também ao processo de arroz integral. Eu acho que ele é menos prejudicial do que o arroz comum. Entende? Ele traz menos malefícios no sentido de que ele vai ajudar no processo de fibras, então isso no processo do sistema digestivo vai acabar ajudando, e ele tende a virar menos gordura, que o outro arroz tem mais essa chance. O processo de amido, né? Mesma coisa o açúcar integral, né? Ou não, o açúcar demerara, o açúcar... Açúcar, você está chamando? Açúcar, acho que vale a pena a pessoa abrir mão. Ela botar nada, não tem muito porquê ela usar. Se for usar, tentar usar o mais natural, que no caso seria o mascavo, né? Quando eu preciso, a gente usa lá em casa o mascavo, mas mesmo assim é muito, muito raramente. Nós esperamos então que o seu consultório médico volte muitas vezes, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 31 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados: Loche, Balanço Assistencial, Semana da Maxi Proexis, Shader, Tenepsograma, Neida, Fórum da Teneps, Maria Isabel, Convite, Colegiado da Intercooperação Unicim, Rosa, Programa Verbetografia. E antes, Fernando e a Maria Isabel vão falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Queremos anunciar aqui a nova voluntária do programa Amigos da Enciclopédia, a Mariusa, e já vai estrear dando recado hoje aqui. Bom. Bom, conforme foi informado, né, essa semana os amigos da enciclopédia colocou à disposição dos amigos a 7ª edição digital da Enciclopédia da Conscienciologia. Para tanto, basta entrar no site, entrar no link e entrar com a sua senha, com o seu login e com a sua senha para fazer o download de mais essa edição da Enciclopédia da Conscienciologia.
Muito bom. Então, aquele amigo que tiver com a senha desatualizada, basta entrar no site www.enciclopediaconsciologia.org em suporte e pedir a senha nova. E aquele amigo que está com a assinatura vencida, não vai poder acessar. Então, a gente recomenda aí, se puder, fazer a renovação da assinatura, basta acessar o site ou ligar na recepção do CAEC. Você faz com cartão de crédito em poucos minutos. Nós agradecemos. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da sua vida, considerando seus acertos, erros, conquistas, realizações, omissões, e a partir daí poder estabelecer um plano de ação, um plano de metas para melhorar os resultados na sua programação existencial. O curso ocorrerá no próximo ano, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, ou seja, o período do Carnaval, de sábado à terça-feira de Carnaval, e vai ser a 10ª edição. Para ajudar a pessoa a fazer esse balanço durante os 4 dias, nós vamos ter uma série de atividades dentro do próprio curso e contando aí com quase 20 professores. Para citar alguns, nós vamos ter a apresentação do professor Everton Santos sobre a condição do apoiante. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele de ajuda, de auxílio mais direto ao professor Valdo na questão da enciclopédia da Conscienciologia. Nós vamos ter também a professora Milena Mascarenhas, que irá falar sobre a condição de arrimo energético dentro da família. Vale lembrar que no próximo ano o balanço, a temática central do balanço será grupocarmalogia. Vamos ter também a professora Nina Rosa, que vai abordar o tema madrasta, já defendido inclusive aqui em verbete, aqui no tertuliário. Dentre outras apresentações. Então vale a pena aí se programar para estar aqui entre os dias 18 e 21 de fevereiro do próximo ano. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidar a todos aí, especialmente o pessoal de São Paulo, a participar do curso Tenepsograma. Lá em São Paulo vai ocorrer nos dias 10 e 11, portanto esse próximo final de semana aí. Vai ser com o professor Epicom Mário Oliveira, onde você vai fazer um inventário da sua TENEPS. Você vai ter a oportunidade de responder aí 100 perguntas referente à TENEPS e experimentar técnicas assistenciais, onde você vai poder experimentar uma TENEPS iniciante e uma avançada. Agora, detalhe, o curso é sem pré-requisitos. Se você não faz TENEPS, você não sabe nada sobre Conscienciologia, também o curso é indicado. Tá? Você vai poder experimentar o que é que está com um contato mais ostensivo com o amparador e fazer assistência de alto nível. Portanto, dia 10 e 11 em São Paulo e 23 e 24 de dezembro aqui em Foz do Iguaçu. Aproveitando inclusive os pacotes somados aí, 40 manobras, o acoplamentário, é só procurar aqui a recepção do CAEC, onde você vai ter mais informações a respeito de preços, etc. Tá ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar do 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsista. É um evento que ocorre agora no final do ano, no período de 19 a 21 de dezembro. Então, é um evento que objetiva promover o debate entre as pessoas que praticam a TENEPS, aqueles que têm interesse também em participar. Então, promover um somatório de ideias a respeito do tema. Então, vão haver 3 workshops, um workshop de bioenergias, 3 conferências, várias palestras, participação também do GPC TENEPS de Porto Alegre, então, entre outros, né? Para este evento, é importante que vocês realizem a sua inscrição na recepção do CAEC. Lembrando que, para este evento e também para os demais, se vocês não reservarem a sua vaga, gente... lembrando que, no caso, este evento é pago, né? Os demais, que são gratuitos, necessitam também da inscrição. Por exemplo, dia 22, que é um dia seguinte, após este evento da TENEPS, tem a palestra do professor Valdo, que é Temas Avançados em TENEPS, que vai ocorrer na parte da manhã, das 8 às 10h30, e na parte da tarde, das 13 às 15h30. Então, neste dia, não haverá tertúlia, e este evento não será transmitido. Então, daí a importância de vocês reservarem a sua inscrição. Então, para maiores informações, busquem o telefone 45 3525 2652. Participem e estão todos convidados. Boa tarde a todos. A Unicim convida para o colegiado de intercooperação
que ocorrerá no próximo domingo, dia 11 de dezembro, às 15 horas, no Discernimento. Na ocasião, a Unicim fará a prestação de contas dos seus conselhos e comitês desse último triênio e fará a eleição do novo secretário-geral da Unicim para o próximo triênio 2012-2015. Contamos com vocês. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A pré-IC da Verbetografia convida você para participar do programa Verbetografia semipresencial. É semipresencial por quê? Porque como ele é um tipo intensivo em 4 dias, a gente precisa de já vir com o tema aprovado. Para aprovar esse tema, as orientações, a gente tem disponível no site da Tertúlia 3 aulas que possibilitam, ajudam a pessoa a ter ideias, a ver um veio de como encontrar esse título. Então, é importante que a pessoa já faça a inscrição e já comece a pensar nos títulos para serem aprovados, encaminhados para serem aprovados. E quando é que vai ser esse programa de verbetografia? São dois programas, na verdade, são 2 turmas, e vocês podem escolher à vontade aí. Uma vai ser em janeiro, de 9 a 12, cai numa segunda, terça, quarta e quinta. Aí, essa turma é para possibilitar as pessoas que estão de férias escolares, né? As pessoas que moram aqui e as que vêm de fora para cá. E em fevereiro, depois do balanço existencial, depois do carnaval, também intensivo de 4 dias, cai no dia 23 a 26. Numa quinta, sexta, sábado e domingo. Então, para as pessoas que já vêm aqui para o balanço existencial, se quiserem se programar e ficar para fazer o verbete, para ser encaminhado para a enciclopédia, é só fazer uma programação. Está bem em tempo ainda, ok? A gente espera vocês. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Lexicoteca, especialidade mental somatologia. Autora, professora Cristiane Ferraro. Obrigada e boa tarde a todos.